Ô Paulo, sobre terminando aqui, sobre finanças pessoais, o que você acha do, do, do futuro breve aí? O, o Brasil vai passar por um tempo de alguma estabilidade, instabilidade? Qual a sua leitura que você faz? Nós estamos agora em novembro de 2024. Qual a sua leitura, assim, para o médio prazo? A gente pode estar otimista, pessimista? Qual que é a sua visão? Se bem, no Brasil tem uma frase que fala que no Brasil até o passado é incerto, É. né? Então, a minha pergunta é, como é que você vê, especialmente no mundo da pequena empresa, no interior do estado de São Paulo, quer dizer, nessa nossa realidade, vamos passar um período de estabilidade econômica ou você acha que temos que nos preparar para algum solavanco? Eu acho que, do ponto de vista interno, Marcos, não que eu seja otimista, mas eu acho que nós também não temos motivos para pessimismo, do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo, não é? De repente, nós estamos aí às vésperas de uma eleição norte-americana, onde, por exemplo, um candidato fala em retomar políticas protecionistas. O que significa isso? Proteger o mercado interno e afeta diretamente o nosso maior comprador, que é a China. Então, isso é um efeito externo, que pode, um baque na economia chinesa, afeta as nossas exportações, né? Então, isso não tem como a gente prever. Estamos sujeitos a isso, nós não sabemos, né? Agora, internamente, temos sim um problema de ordem fiscal que não foi resolvido, ele precisa ser resolvido, né? O governo tentou uma resolução pelo lado das receitas, mas isso deveria ser feito, foi feito, mas é uma política que já se esgotou. Tem que controlar o crescimento de determinadas despesas, tem muitos incentivos, né, renúncia fiscal, que são desnecessários para setores que não precisam disso. Alguns são necessários, é óbvio, mas tem uns que recebem sem precisar. Isso complica o nosso prognóstico fiscal, não é? Complica ao ponto de nós voltarmos a ter uma situação de hiperinflação ou de inflação alta. Não vejo isso no futuro, não vejo. Nós estamos aí com uma inflação, embora não esteja no centro da meta, ela está dentro da meta. Tá? Temos problemas de juros elevados, como eu disse, e esse é o problema que mais nos aflige agora, porque você não tem como saber se dá para o empresário tomar um empréstimo hoje sem saber quanto ele vai pagar no futuro. Ou se ele não sabe, ele está vendo uma sinalização por parte do Banco Central de que haverá um novo ciclo de aumento da taxa de juros, o que ele faz? Ele deixa de tomar empréstimo. Porque se ele fizer isso, ele sabe que a economia vai desaquecer e isso pode complicar a vida dele. Transferindo isso para o lado do consumidor é o mesmo raciocínio. A pessoa que está pensando em financiar um imóvel, um veículo ou qualquer outro bem durável, ele pensa duas vezes porque ele não sabe como que vai ficar esse pagamento no futuro se essas taxas de juros começarem a subir. Não é? Então, eu acho que a incerteza, a instabilidade que a gente tem hoje deriva muito mais desse problema, né, de juros elevados e de um futuro incerto que acaba, de certa forma, desestimulando novos investimentos e o consumo. O governo lidou com isso de uma forma, vamos dizer, bem-sucedida até o momento. Eu digo que é bem-sucedido porque atingiu o crescimento econômico e ocupou a capacidade ociosa, dando estímulos fiscais. Não é? Mas, ao meu ver, isso também já atingiu um limite. É preciso agora repensar, refazer a conta e vermos como que a gente entra num novo ciclo de crescimento econômico, considerando que a política fiscal não poderá ser a mesma, né? E, ao mesmo tempo, nós não podemos também ficar
restritos a esses juros elevados. Eu acho que é esse o problema, mas não vejo um ambiente de descontrole inflacionário, não temos problema na nossa balança de pagamentos, coisa que nós sempre tivemos, não estamos com problemas de elevações contínuas na taxa de desemprego. Isso não significa ser excessivamente otimista, mas também não dá para nós sermos pessimistas. É a minha opinião. Queria fazer uma reflexão aqui, Paulo. A cooperativa de crédito tem um sistema muito inteligente, que é a de distribuição de sobras. Então, ainda que a taxa de juros estiver elevada e a cooperativa estiver ali com uma taxa baixa, mas não tão baixa assim, ela é compensada, porque depois, quando você fecha o ano e apura a tais sobras, que seriam os lucros da empresa, eu tenho que distribuir. Então, quando eu redistribuo, na verdade, parte do juro que a pessoa pagou retorna para ela. E é uma espécie de cashback, né? E essa é uma maneira de você baixar os juros na prática, né? Ainda que nominalmente a diferença não seja grande. Sei lá, o cara vai lá tomar um juro de 1,5 no mercado e o nosso está 1,3. Parece que a diferença é pequena. Primeiro que anualizado já não é tão pequena assim a diferença. Mas também desse 1,3, por exemplo, você, ao final do outro ano, você tem um retorno sobre o excedente. Se apura o excedente, a sobra, divide pelo volume de operações. Então, aquele que tomou mais, ele acaba recebendo uma parte maior do que o que tomou menos recursos. Então, é um sistema inteligente de distribuir as sobras para aquele que ajudou a gerar as sobras. É lógico que é um pouco mais complexo que isso, mas a ideia é do cashback, né? Quer dizer, alguém que ajudou a gerar lucro ao ano todo, faz-se uma pontuação e devolve, na medida que ele colaborou com o fortalecimento da cooperativa, ele tem devolução. E aí, lá para março, abril, ele recebe de volta parte do que pagou. E é um sistema assim, socialmente mais justo. Sem dúvida. Porque essa sobra que a gente está devolvendo para o cooperado, num banco privado, vai para o banqueiro. Não tenha dúvida. Né? Não vai devolver para o cliente. No caso, retorna para o tomador. Né? Para o tomador. Né? Então, assim, não é? Ele paga ao longo do tempo, mas toda virada de ano tem um balanço, tem uma apuração de quanto, e esse quanto é dividido pelo volume de operações, por uma inteligência própria, e aí depois, quem mais operou, mais recebe de volta.